E agora eu converso com o Carlos Roth, sócio fundador da A7 Capital. Carlos, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo ao Times Brasil. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá, né? Vamos falar sobre o dia de hoje, que, como a gente viu, né, nos números, nos dados, ele foi positivo para a maioria dos mercados, mas não dá para dizer que isso se deve inteiramente a um acordo, a uma solução, porque não tem nada muito certo quanto à política tarifária de Donald Trump e a guerra comercial com a China, né? Quero ouvir qual que é a sua percepção, a sua leitura desse momento, Carlos. Perfeito. Nos últimos 2 dias a gente teve o Trump sinalizando ali o início de uma conversa e chegava à noite, na madrugada, a China negava, né? Então, hoje, mais uma vez, Trump comentou que teve uma reunião pela manhã, a China negou essa reunião também. O que está acontecendo nos Estados Unidos conversando muito com a Europa. Então, talvez isso pode ser mais uma das estratégias de negociação de Trump, de mostrar para o resto do mundo que até a China está negociando e tentar flexibilizar, acelerar o processo com outros países, né? Hoje, na prática, isso se manteve. Tem uma frase que eu ouvi do Luiz Fernando Figueiredo, foi diretor do Banco Central, que eu achei genial. Ele fala, a pessoa hoje que está entendendo o que está acontecendo e tem algum tipo de perspectiva sobre o que vai acontecer nos próximos dias, ela está mal informada, ela não tem a menor ideia de fato do que está acontecendo. Eu acho que os mercados acabam sendo reflexo disso. Sai uma notícia, o mercado sobe, existe uma expectativa de acordo, uma perspectiva com relação a juros, os mercados melhoram, isso é desmentido, isso retrocede, os mercados caem, então o mercado está operando muito notícia. O problema é que essa notícia tem mudado e tem sido novidade 2, 3, 4 vezes ao longo do dia. A gente brinca que os Estados Unidos está tendo uma pitadinha de Brasil, né? Que aqui no Brasil o dia tem 24 horas, mas parece que tem muito mais em termos de notícia. E aí parece todo mundo se apegando a migalhas de informação, a qualquer possível sinalização, né? Mesmo que não sejam fatos. Expectativa, sempre expectativa. O mercado ele é comprador de risco. Então você desenha um cenário e se posiciona baseado nesse cenário. O problema hoje é que a gente está tendo muita dificuldade de desenhar cenário. Esse cenário ele sai de uma tarifa de 50% para 100% da noite para o dia, com um tweet. Então, isso torna inviável não só a questão de fazer perspectivas de previsão, mas torna inviável até a cadeia como um todo, né? A cadeia comercial para e ela vai precisar sofrer alterações caso isso continue para frente. Não, e pior ainda, né, do que a mudança de números, são informações contraditórias mesmo, né? Um dizendo, estamos caminhando, estamos negociando. Não tem negociação, né? Eu fico imaginando se de fato essa reunião esteja acontecendo, né? Imagina os Estados Unidos chega e fala, olha, vocês estão negando que a gente está negociando. E se não estiver acontecendo, a cabeça da China, né? Poxa, não tem ninguém negociando, por que o Trump está dizendo? Mas o que acontece é que o presidente dos Estados Unidos ele tem dado uma sinalização, tem dado alguns passos atrás na própria política de negociação. Vai lembrar que algumas semanas atrás, Trump ele negociava com alguns países da União Europeia, por exemplo, acabava a reunião, ele saía para a mídia se gabando da forma agressiva como ele negociava, o formato que os Estados Unidos conseguiu negociar. E a China ficou quieta só observando isso. O que ele começou a fazer? Começou a usar a mesma estratégia com a China. A China estava ali lendo o livro de negociação de Trump, assistindo o formato como ele estava fazendo. Se preparando para isso? Se preparando para isso, está aguardando. Olha, a gente não está negociando, não está conversando. Esse discurso de que o mundo precisa dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não precisa do mundo é um discurso arcaico, isso não existe. A economia hoje é super interligada. E, na prática, Trump está tendo que ceder e dar um passo atrás ali para, enfim, conversar com a China. Carlos, a gente está aguardando a qualquer momento a divulgação dos dados do balanço da Vale, né, do primeiro trimestre. Agora, entre as empresas de maior peso no índice Bovespa, ela vem subindo, né, no decorrer dessa semana. Petrobras andando de lado, mas no mês, né, as duas acumulam quedas entre 4% e 5%. Qual que é a sua expectativa para essas empresas, para commodities, né, especialmente como o petróleo e minério de ferro? O commodity como um todo acaba sendo influenciado quando você tem uma expectativa de um crescimento econômico um pouco menor. Né? O FMI recentemente revisou para baixo a perspectiva de crescimento global. Com que motivação? Pois você tem as duas maiores economias do mundo brigando, entrando em conflito. Por mais que ninguém saiba quanto tempo vai demorar e nem qual vai ser a tarifa de fato que vai ser executada,
quanto mais tempo demora, e só o fato disso estar acontecendo, joga a economia global para baixo. Então, naturalmente, você vai ter um preço de commodity no nível um pouco menor. E uma empresa de commodities como Petrobras, Vale, por melhor que seja essa empresa, ela vai ali depender e acompanhar direto ou indiretamente o preço da commodity. Então, assim, a gente teve um preço de petróleo caindo muito. Recentemente, a Arábia Saudita sinalizou que pode vir com aumento de produção. Isso pressionaria ainda mais um pouco o preço do petróleo. Então, por mais que a Petrobras esteja hoje no micro, assim como a Vale, numa situação ainda confortável, não tem como ela andar muito mais se o principal produto dela não está andando, né? E o mesmo acontece com a Vale. A Vale é hoje uma das empresas mais redondas que a gente fala que existe na Bolsa Brasileira. Só que antes até dessa situação de guerra comercial, Estados Unidos e China, já existia uma preocupação com o crescimento chinês, uma preocupação com relação ao mercado imobiliário na China e que isso estava pressionando um pouco o preço do minério. Então, naturalmente, a Vale vai ficar sendo um pouco mais pressionada. Para esse resultado que vai sair, vamos torcer para não sair tão tarde quanto do último trimestre, que o balanço foi quase meia-noite. Mas a gente espera ali uma receita na ordem de 8 bilhões de dólares, um lucro próximo de 2 bilhões de dólares. Mas, assim, produção também, a Vale já soltou a perspectiva dela, né? Um pouquinho de queda. Acho que o lado positivo é que a Vale tem internamente tentado mudar o pool de receita. Então, ela tem conseguido diversificar um pouco a questão de receita ali do lado do minério, que é muito dependente de China, para também um pouco de cobre. Tá? Então, é uma ação hoje que está super descontada, a gente gosta muito de Vale, mas enquanto o preço da commodity continuar sendo pressionado e a gente tiver ainda algumas incertezas com relação a crescimento chinês por conta de guerra tarifária ou não, acho que a Vale continua pressionada. Quero te ouvir também sobre outras empresas importantes, né, na nossa bolsa, porque a gente observou hoje também varejistas como Magazine Luiza, Pão de Açúcar, Açaí, com altas significativas. E aí queria te ouvir, né, qual que é a tua leitura, há motivos para manter otimismo, quanto que esse setor está vulnerável e é influenciado pelas tarifas, por exemplo? O setor de consumo como um todo aqui no Brasil ele é muito impactado por perspectiva de juros. Então, hoje a gente teve, por exemplo, alta expressiva em Magazine Luiza e outras empresas do setor do varejo, e que foi quase uma reposição de ontem. Então, ontem elas foram principais destaques de queda, hoje principal destaque de alta. Acho que muito por conta até de sinalização com perspectiva de inflação aqui no Brasil. Também o ministro Haddad deu declaração comentando que a questão tarifária não vai trazer recessão para o Brasil. O FMI reforçou uma perspectiva de crescimento aqui no Brasil de 2%. E a gente ainda está com uma inflação controlada. O preço do petróleo ajuda a manter um pouco dessa questão de inflação um pouco mais controlada. E acende a expectativa de que aqui no Brasil a gente possa estar chegando ao fim desse ciclo de aperto monetário, né? A próxima reunião do Copom, nossa expectativa é que seja, né, a última reunião de alta. Sim. E isso acaba aliviando muito o balanço das empresas mais focadas aqui em economia doméstica, porque são empresas mais alavancadas. Tá. Hoje, lá nos Estados Unidos, a gente teve um diretor do Banco Central americano sinalizando a possibilidade de corte de juros, né, sinalizando de que se o mercado de emprego nos Estados Unidos for muito afetado por conta de uma eventual recessão, ele mesmo votaria para cortar juros. E o Fed é o Banco Central americano, mas a gente fala internamente que ele é quase que o Banco Central global. Tá? Se o Fed acelera o ritmo de corte de juros, isso abre espaço aqui para o Brasil a gente já ter corte de juros também em 2025, e isso ajuda muito as empresas que estão no nível de alavancagem um pouco maior. Queria te ouvir também sobre dólar, né? A gente ouviu o Luciano perguntando para o Alisson, né, que estava participando da entrevista ali, e claro, a gente sabe que tem coisas que são difíceis de prever, mas antes de falar de perspectiva para o futuro, queria te ouvir sobre esse movimento de queda que a gente tem visto, né? A que você atribui? Perfeito. Até antes mesmo, tá, Natália, de ter toda essa questão de guerra tarifária que surpreendeu todo o mercado, né? Ninguém imaginava o Trump iniciar com uma briga global, né? O primeiro mandato do Trump, ele iniciou uma briga ali com a China, mas hoje, por mais que o foco ainda seja a China, é quase que contra o mundo todo, né? Então, o dólar o Brasil já era a principal moeda contra o dólar no mundo.
E isso é muito por rotação de ciclo de investimento também. Acho que os Estados Unidos virou 24 para 25, sendo unanimidade nas carteiras de investimento, quase unanimidade, porque por termos de valuation existe aí uma dúvida sobre se está ainda muito descontado ou não, mas era impossível falar mal do mercado americano. Com isso, você tem o mercado se surpreendendo negativamente com o formato que o presidente dos Estados Unidos tem conduzido isso e colocado em xeque a dinâmica da economia para frente. Porque o que está acontecendo? O Trump, ele colocou ali quase que uma faca no pescoço da China, não deu certo. A China não sentou para conversar, pelo contrário, a China tem procurado países da América, tem procurado países da Europa para tentar ser uma alternativa. Falando, olha, não vamos ficar sujeitos a essa loucura que os Estados Unidos está fazendo, senta comigo, vamos tentar viabilizar e estreitar a relação comercial. Tudo isso deixa o dólar mais fraco globalmente falando. Sim. Tá? Então, naturalmente, você tem visto, conforme isso vai caminhando, um dólar mais fraco do lado global. Aqui no Brasil, a gente tem esse ponto favorecido, a gente tem o capital vindo para o Brasil também. Nosso mercado é uma das maiores taxas de juros reais do mundo ainda. A nossa bolsa, por mais que você tenha comentado que está no maior nível de 2025, desde setembro do ano passado, a gente está muito próximo da máxima histórica, salvo engano, 2%, 3% do que é a nossa máxima histórica. A gente tem um dos menores níveis ainda de relação preço-lucro, que é uma forma de se avaliar fundamentalmente a empresa. Então, o Brasil, de fato, está barato. Se o cenário doméstico não atrapalhar muito, né, porque a gente cria nossas próprias crises também. Se o cenário doméstico não atrapalhar muito, o Brasil passa a ser uma alternativa muito clara para esse investidor. Então, isso tem atraído fluxo de capital para cá também. Acho que um ponto também essa semana que ajudou essa queda do dólar, o Banco Central, né, encomendou o Tesouro, fez leilão na terça-feira. Esse leilão de terça-feira, ele movimentou cerca de 2,5 bi, e logo para ontem, o Tesouro, ele trouxe um leilão que estava fora da agenda, fora do calendário. Né? A gente brinca que às vezes demanda, tá? A gente fala que pode ser o leilão encomendado, né? Tinha-se uma demanda muito grande, o Tesouro viu uma oportunidade e fez esse leilão. E aí, olha que engraçado, o leilão que estava na agenda, que foi de terça-feira, ele movimentou 2,5 bilhões de reais. O leilão surpresa de ontem, ele movimentou quase 15 bilhões de reais. E boa parte desses títulos foram comprados por investidores estrangeiros. Então, mais uma vez, você tem uma entrada, você tem um fluxo de dólar vindo para o Brasil muito grande, e isso tem forçado o preço do dólar aqui no Brasil. Está quase no nível do ministro Haddad, né? Alguns meses atrás, ele deu uma entrevista achando que o dólar deveria estar em próximo de 5,70 e não em R$6. 5,69, né? Está quase no que ele acha o justo. Tá certo. Quero agradecer demais, Carlos Roth, sócio fundador da A7 Capital, pela participação aqui. E aguardemos, então, Vale, né? Vamos aguardar. Torcer para não ser meia-noite, né? Tá certo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite, Carlos. Volte sempre.